Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja aí sobre a sua vida. É uma alegria muito grande para mim poder estar aqui na TV Sudeste, se valendo desse instrumento, desta ferramenta, a qual nós temos utilizados para transmitir o Evangelho, transmitir o amor de Jesus, pregar a palavra de Deus. Essa semana eu ouvi algum pregador fazendo uma comparação e eu achei muito interessante, porque como você sabe, a Reforma Protestante ela se deu lá em 1517 com Martinho Lutero. E na época da Reforma Protestante, ao mesmo tempo, estava acontecendo também algo que mudou a história do mundo, que foi a descoberta e a criação da prensa por Gutenberg. E por meio da prensa, o Lutero e os reformadores puderam então utilizar aquela ferramenta para panfletar, para escrever, para divulgar os seus escritos e posteriormente a Bíblia. Hoje nós vivemos um mundo de pandemia e nós temos então, a semelhança daquela época, o Facebook, o Instagram, o YouTube e todas estas ferramentas com as quais nós podemos delas se valer para chegar até você, aí mesmo estando distante, podemos chegar na sua casa e levar uma palavra de esperança, levar uma palavra de salvação, uma palavra que eu tenho certeza que pode mudar a sua vida. Eu quero ler novamente com você o nosso texto aí, a nossa divisa, que foi já lida pelo pastor Jamison. Estou aqui com o pastor Tiago, também prazer conhecê-lo. Deus abençoe. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, o verso 5, que foi lido, eu gostaria novamente de fazer menção dele, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Essa é a primeira parte do verso, acho que é a que mais está relacionado com aquilo que nós estamos aqui fazendo, que é trazer, não apenas por meio de palavras, a mensagem do evangelho, mas através da demonstração do poder do Espírito Santo, do poder de Deus, que quando alcança um ser humano arrependido, transforma a sua vida. E essa é a maior manifestação e demonstração do poder de Deus. É quando alguém não apenas professa o nome de Jesus, mas é impactado, tem a sua vida transformada. Acontece nele aquilo que nós entendemos através das Escrituras, porque é um termo que a Bíblia apresenta, uma mudança de mente, é uma metanoia, é uma total transformação de algo horrível, de algo horrendo, de algo que talvez não era muito belo, em algo que é belo. Exemplo, a palavra metanoia, ela deu a origem à nossa palavra em português chamada metamorfose. E o que é que passa por uma metamorfose? Você já viu aquela lagarta? Aquele bicho feio, cabeludo, que quando você encosta, você se queima, machuca a sua mão. Mas ela passa por um processo de transformação, de uma metanoia, de uma metamorfose. Ela se transforma numa borboleta, que é um animal bonito. Então, o homem e a mulher, quando têm um encontro com Cristo, eles passam por essa transformação. E isso é a demonstração do poder de Deus, que transforma, que opera. E por isso nós estamos aqui. Porque fomos alcançados por esse poder. Eu fui alcançado por este poder. Hoje eu estou aqui. Hoje eu sou um pastor pela misericórdia do Senhor. Mas na minha vida pregressa, eu nem sempre fui este homem que está aqui. É claro que com falhas, com imperfeições, e que está num processo gradativo de transformação a todo o tempo, a todo momento. Mas se você olhar para trás e souber, e agora eu vou poder compartilhar com você um pouquinho da minha vida pregressa, da minha vida anterior a Cristo, e daquilo que Deus tem feito na minha vida, você vai ver que de fato o poder de Deus, ele é forte, ele é impactante e ele muda a vida do ser humano. Queria ler também um texto de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, palavra do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Ele escreve dizendo assim, 1 Coríntios, capítulo 1, verso de número 18. Certamente
A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Eu gosto de outras traduções que vai dizer: estamos sendo salvos, mas para nós que estamos sendo salvos. Porque nós estamos num processo de salvação. A salvação ela se dá em 3 estágios. E eu quero enfatizar isso com você, porque eu já ouvi muitas vezes de pessoas, não se referindo a mim, até porque não conheciam minha vida pregressa em Cristo, mas vendo algumas pessoas que viviam uma vida torta, uma vida errada, uma vida no alcoolismo, nas drogas, na prostituição, na criminalidade, ou mesmo não envolto a essas coisas, mas envolto a essas coisas, a corrupção, a mentira, a inveja, ao ódio, a depressão, que são coisas que escravizam o homem e que eles precisam então de um encontro com Cristo. Então muitas pessoas que viviam lá no mundo das drogas, eles tiveram um encontro com Cristo, mudaram totalmente a sua vida e passaram aí para a igreja. E alguém chegou para mim e falou: tá vendo aí? É muito simples. Fez o que fez e agora está na igreja. Está com a Bíblia embaixo do braço, achando que tudo foi resolvido. E eu quero dizer uma coisa para você, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista divino, foi resolvido sim. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versos 1, que aqueles que estão em Cristo foram transformados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação sobre a vida dessa pessoa. É claro que ele vai sofrer as consequências dos seus atos, das suas ações, como eu também sofri, como eu fui penalizado, tive que ser responsabilizado por aquilo que eu fiz. Mas o fato de Cristo ter entrado na minha vida mudou a minha história. Então a salvação ela se dá em 3 estágios. Eu fui salvo quando eu criei em Cristo Jesus. Lá em 2001, na virada do ano 2000 para 2001, eu aceitei a Jesus e eu tive um encontro com Cristo. Naquele momento eu fui salvo, eu fui selado com o Espírito Santo da promessa. Segundo o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, que é o penhor, que é a garantia da nossa salvação. Jesus, certa vez, na casa de um publicano pecador, ele prega a palavra. E este homem, movido pelo Espírito Santo, ele demonstra publicamente o seu arrependimento. E ele diz para Jesus: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus se levanta e diz: hoje houve salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então a salvação é um ato que acontece no momento em que você se arrepende. No momento em que você crê em Cristo, você é salvo. Você é salvo. No meu caso aconteceu em 2001. Já foi. O primeiro estágio da salvação. Fui livre da condenação do pecado. Só que agora eu entrei num outro estágio da salvação, que é o processo de santificação. Eu agora estou sendo transformado de glória em glória à imagem do meu Senhor. É um processo. É um processo. Porque eu continuo tendo em mim, infelizmente, o pecado. Mas com a ação do Espírito Santo que em mim habita, pelo poder de Deus que em mim habita, eu estou sendo liberto deste poder do pecado. Essa é o segundo estágio da salvação. O terceiro é a consumação, quando Cristo virá. E então eu receberei um corpo incorruptível, um corpo imortal, e eu serei revestido de glória. E não mais terei que lutar contra o pecado. Então, pecado, a salvação no passado, eu fui salvo. Eu estou sendo salvo do poder do pecado e serei totalmente salvo do poder do pecado. Por isso, nós estamos aqui para testemunhar que Jesus pode mudar a sua vida. Amém. Vão fazer 17 anos da minha conversão, que eu entreguei a minha vida a Cristo. Hoje eu estou com 39 anos, vou fazer 40, se Deus assim me permitir. Mas vivi a minha adolescência toda em volta à criminalidade, às drogas, à pornografia, à imoralidade, ao crime. E tudo isso eu acredito que aconteceu por conta de uma família desestruturada. É por isso que nós, cristãos de modo geral, prezamos por uma família estruturada.
por uma família que seja constituída por pai, por mãe, que tenha referência, de uma família que tenha amor, carinho, aconchego, ainda que não tenha financeiramente tudo aquilo que a gente imagine ou gostaria de ter, mas que tenha uma família estruturada. E eu não sou fruto de uma família estruturada. E isso me influenciou de uma forma muito negativa nas minhas emoções, nos meus sentimentos e nas minhas ações, porque a gente faz de acordo com aquilo que a gente sente, de acordo com aquilo que a gente pensa, de acordo com aquilo que a gente entende, a gente vai vivendo. E eu, infelizmente, digo com pesar, porque para mim isso é uma tristeza muito grande, eu sou filho de pais separados. Eu nasci em Porto Seguro, na Bahia, e o meu pai, a minha mãe chegou em casa e topou meu pai na cama com a empregada. E infelizmente isso gerou um divórcio, uma separação. E a minha mãe veio aqui para Vitória, especificamente Vila Velha, morar com a minha avó, que já faleceu, ali no bairro Santa Mônica. E eu fiquei em Eunápolis, município de Porto Seguro, depois que Eunápolis emancipou-se e agora é uma cidade distinta de Porto Seguro. E eu fiquei em Porto Seguro com o meu pai e com alguns irmãos, não é? Filhos dessa então madrasta que ocupou ali o lugar da minha mãe que saiu. E eu passei momentos dificílimos de humilhação, de vergonha, de abandono, de falta de amor, de falta de carinho, de falta de cuidado. E isso foram gerando traumas no meu coração, mágoas no meu coração. E eu fui crescendo nutrindo isso que a Bíblia chama de raiz de amargura que contamina os outros à nossa volta. E muitos foram contaminados e prejudicados por essa raiz de amargura que se havia instalado na minha alma, no meu coração, por fruto inicialmente de um divórcio. E aí eu quero aproveitar a deixa e dizer para você que talvez está passando um problema no casamento, o esposo, a esposa, a solução não é o divórcio, não é a separação. Cristo Jesus pode resolver a sua situação se você assim o invocar, se você assim chamar por Ele, clamar por Ele e pedir ajuda e pedir socorro. É claro que cada um de nós prestará contas diante de Deus pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, mas a gente pode lutar. Então não desista. Lute pela sua família, lute pela sua casa, porque isso vai ser bênção para a sua vida e principalmente se você tiver filhos. Então, eu vivendo ali momentos de muita dor e humilhação. Eu me lembro que essa minha madrasta entrava no meu quarto de madrugada, jogava água em cima de mim para dizer que eu tinha urinado na cama, para que meu pai pudesse brigar comigo pela manhã, para que ele me envergonhasse e eu também me sentisse envergonhado. Eu lembro que eu, acordado, ela vinha com um copo de água e jogava em cima de mim e pedia para que eu não falasse nada. E o meu pai tinha algumas fazendas em Eunápolis, ele sempre gostou muito de caçar, inhambu, chororão, esses passarinhos da mata, né? E ele tinha lá Flob 22, carabina 38, armas que ele gostava de caçar e também pescar, né? E ela me ameaçava com as armas do meu pai, dizendo, se você contar para o teu pai, eu mato você. E por medo, me sentindo acuado, eu não falava com o meu pai, mas eu vivia cabisbaixo, eu vivia triste. O meu pai vinha perguntar as coisas para mim, por exemplo, meu filho, por que você não vai para a sala assistir desenho com os outros meninos? Eu falava, porque eu não quero, pai. Mas é porque ela não me permitia, ela não me deixava ir. Naquela época, eu não sou muito bom de guardar datas, mas eu acredito que em 86, 87, passava um desenho chamado Thundercats. Passava na Sessão Aventura. Aquilo que hoje é a Malhação, que passa à tarde, antes passava Sessão Aventura e passava os Thundercats. E eu ficava do quarto ouvindo, com desejo de ir lá assistir, mas não podia, por medo. Outra feita, ela colocou um prato de comida muito grande para mim. E eu sempre comi pouco, agora que eu estou começando a engordar um pouquinho. Começando a comer um pouquinho mais, até por conta da pandemia, mas em casa, né? E botou um prato muito cheio, com muita comida, e eu demorando a comer, porque eu mastigo bastante, e eu não aguentava mais, e ela me forçou a comer, e eu comi. E eu acabei vomitando aquilo que eu havia comido, e ela me forçou a comer o vômito, me abaixar no chão e comer o vômito.